Esse vídeo é dividido em 4 blocos: desnutrição, gravidez e aleitamento, crescimento e desenvolvimento, higiene e saúde. Eles podem ser assistidos todos de uma vez ou separadamente. Como toda pessoa, a criança deseja ser feliz. Enquanto descobre as pequenas coisas do mundo, a criança vê a beleza da vida. Mas às vezes, certas situações transformam a alegria em tristeza. Como acontece quando vivemos uma dificuldade, uma doença ou quando nos falta algo que precisamos. Só que para todos os problemas existe uma resposta. E o mais importante é não esquecer disto. Desnutrição não é só assim, não é só comida, essas coisas, alimentação, ela vem de tudo, né? Limpeza, vem de tudo, carinho, né? Tudinho, né? A desnutrição é uma doença que pode acontecer com qualquer pessoa e em qualquer idade. Só que é mais grave em bebês e crianças menores de 5 anos e pode causar problemas de saúde para o resto da vida. Mas ela pode ser tratada. A desnutrição acontece quando a criança não se alimenta direito. Ela perde peso, deixa de crescer e fica muito fraquinha. Além disso, adoece e cada vez que fica doente, enfraquece mais. Assim, se não for tratada, sua saúde piora e ela pode até morrer. Aí o Henrique foi começando a ter 9 meses, eu tô vendo ele daquele mesmo jeito, sem querer comida, sem nada, fazia feijãozinho, caldinho para ele, com arroz ele não queria, carne ele não comia, legumes também, nada que ele queria comer. Ela sentia que ela era muito pequenininha, meu esposo falava assim, não, Lena, acho que isso é família. Eu digo, mas isso não é normal. Não deve fazer 3 anos com esse peso. O menino não crescia nem engordava o mesmo peso. Não crescia nem engordava, sempre aquele xoxinho, parecendo um bonequinho, sabe? Só o peso que era muito baixo. E elas falavam pra mim, se ela perder mais peso, ela vai perder o tamanho também, não vai crescer. E a médica falou que ele estava com a transmissão muito alta, né? Ele tinha 1 ano e meio e pesava 6,2 kg. Era o cansaço, ela só dormia, né? Resfriada, com tosse, sem começo de bronquite, diarreia também, bastante. Pálida, ela ficava. Aí, inclusive, eu passei em 4 médicos, o médico falou para mim, os médicos falaram que ela não ia passar de 1 ano. Não era para mim ter esperança que ela não ia passar de 1 ano. A desnutrição, ela mata, né? A gente acha que não mata, né? A gente não conhece, né, assim, mas ela mata. Ela chega no extremo que mata mesmo, né? A desnutrição pode ocorrer por vários motivos e entre eles estão as dificuldades da mãe e da família, que algumas vezes tentam de tudo, mas não conseguem ajudar a criança. Ou outras vezes não sabem o que precisa ser feito. Ela não mamava, ela não comia. Aí eu não tinha como cuidar dessa criança. Levava no médico, pedia ajuda para os vizinhos, mas mesmo assim, os vizinhos mandavam dar uma coisa, ela não queria, e a menina ficando ruim. Não tinha jeito para me cuidar dessa criança, que eu não sabia como resolver esse problema dela. Ela foi nos desprezando eu e o Marco, né? Aí foi onde que o Marco pegou logo aos 6 meses, pegou logo uma pneumonia, ficou 21 dias internado. E dessa pneumonia causou um problema seríssimo, que foi de gastrite, irritação. E devido ao tempo que ele não comia, ele teve um fechamento no esôfago, né? Aí foi onde que causou todo o problema dele de crescimento, desenvolvimento de tamanho, foi ele. Então, nesse período, ela nos abandonou, né? Com ele, deixou com 9 meses. Nesse período de 9 meses até a data de hoje, eu estou cuidando dele sozinho. Algumas famílias vivem em lugares onde não há esgoto, água tratada, condições de higiene e se sentem sozinhas para enfrentar as dificuldades do dia a dia. O primeiro sinal da desnutrição é que a criança não ganha peso
e começa a ficar menor do que as outras crianças da sua idade. Existem sinais que nem sempre aparecem todos juntos, mas indicam se uma criança é desnutrida. A criança desnutrida pode ter a pele ressecada, o cabelo mais fraco e claro. Ela fica mais doente que as outras crianças e é comum que tenha diarreias, anemia, infecções na garganta, no ouvido, gripe, vermes e pneumonia. Ela come menos que os outros e pode ser mais quieta que os seus amiguinhos. O comportamento do Guilherme também era assim, bem atrasado, né? Ele não sentava, ele não andava, ele não falava com 1 ano e 2 meses já. Né? Inclusive, no pediatra, ele falava para mim que ele era uma criança muito atrasada. Porque as crianças normal, né, com 8, 9 meses, já começa a sentar, já começa a querer brincar, e ele não. Ela é uma criança muito parada. Ela não brincava, não se enturmava com outra criança. Ela não gostava, eu acho que ela estava com tanta anemia que ela não tinha coragem para nada da vida dela. Ela não brincava, ela só ficava deitada, só dormia direto. Ela não era uma criança assim saudável, né? Dava para se ver, só olhar assim, nela assim, já dava para ver que ela não era saudável. É muito importante tratar a desnutrição nos primeiros sinais da doença, porque a criança recupera a saúde e volta a ter o peso, a altura e o desenvolvimento das crianças de sua idade. A criança com desnutrição tem mais facilidade para ficar doente do que as outras crianças. Por isso, para ajudar na sua recuperação, é bom que ela ande com sapatos ou chinelos, que não fique muito perto de pessoas doentes e que seus brinquedos estejam sempre limpos. Depois do almoço, ela tem que escovar o dente. E para passar a roupa dela, tem que pôr o sapato nela, ou sandália, ou a meia, o que tiver tem que pôr. Porque realmente fica muito doente a criança quando está no frio, de pé descalço. A minha casa sempre eu deixo limpinha, porque ela não caminha, ela engatinha ainda, né? E ela adora ficar no chão, não gosta de ficar com a gente no colo. Meus pais vão pegar ela, ela não quer ficar só no chão, sempre limpinho. Tudo limpinho, deixo numa caixa, que a médica falou, né, que não pode deixar jogado em qualquer lugar. Aí eu deixo numa caixa. Aí ela brinca, quando ela termina de brincar, coloco de novo, sempre limpo. A criança desnutrida precisa de cuidados de saúde. Um médico deve examiná-la, perguntar sobre suas doenças e pode pedir os exames que achar necessários, como de sangue, para ver se ela tem anemia, ou de fezes, para ver se tem vermes. Além disso, a criança precisa ser pesada e medida todos os meses, porque quando está se recuperando da desnutrição, é ideal que ela cresça e não apenas engorde. Quando ela cresce, está ganhando ossos e músculos, que são mais importantes para a sua recuperação do que só a gordura. O peso dele está ótimo, que ela falou que ele está se recuperando bem. A altura dele também está ficando ótima, porque ele era baixinho, que nem eu falei. Para mim, esse meu filho só tinha cabeça, que todo mundo falava que ele era tão magrinho. Está crescendo, eu já não tenho mais aquela disposição de pôr Vivi no braço e levar até em casa sem pôr ela no chão, né? Já sinto que ela está comprida, pesada. E agora ela cresceu, engordou e agora ela está bem. Hoje o comportamento dele mudou assim, 100%. Tudo ele come, né? Inclusive em casa, quando não tem salada, ele pede. A primeira coisa que ele pede é a salada, né? E agora em casa, é o mesmo tratamento daqui, eu procuro fazer em casa, dar as alimentação na hora. Afinal, o que ele pede? De manhã é sagrado o café, depois ele pede um suco, e 11h30 ele já quer a comida, sabe? Então tem aquele negócio, não tem aquele negócio de sentar ele no chão para dar comida, né? Ele quer sentar lá na mesa, pôr o prato, porque é o tratamento daqui, entendeu? Então eu procuro fazer assim também em casa. Aí, agora que eu tirei o salgadinho doce, agora que ela come. Ela não comia, eu acho que era por causa do doce. Eu acho que foi o carinho e o amor que a Franciele teve, porque a Franciele é muito querida, ela é muito dengosa, né? Que a gente dá muito assim, né? Então, bem, né? Ele fica saparicando ela, né? E então, eu acho que isso é que fez a Franciele ficar desse jeito. Porque, olha, é porque as pessoas não vê ela. Estou falando agora, mas quem conhece ela, quem conheceu ela antes sabe o que eu estou falando. É uma coisa que se tivesse filmado ela assim pequenininha, eu via, entendeu? Como que estava o caso da Franciele.
né? Então, e tem tudo essa história, né? A gente precisa ter muito amor com ela, muito carinho. Aqui no CREM não falta isso. Ela tem aqui e tem lá no CREM. Ela tem duas famílias. A mãe e a família não precisam enfrentar o problema sozinhos. Sempre existirão pessoas que poderão ajudá-las a cuidar da saúde e da alimentação de seus filhos, como os agentes ou os líderes comunitários de saúde, ou um amigo que já recebeu ajuda para enfrentar esse problema. É que sozinho a gente não consegue carregar nada nas costas sozinho, né? Sempre tem que ter, nem que seja marido, irmão, alguém tem que estar do lado para acompanhar, né? A gente não pode levar as coisas sozinho nas costas. Eu, graças a Deus, tive o Zé e tive o pessoal do CREM, que sempre me deu força para tudo mesmo, tudo. É ruim lutar com criança desnutrida, é ruim mesmo, viu? Você tem hora que se aborrece, tem hora que você fica estressado, mas é obrigado você suportar, porque você é pai. Às vezes eu fico até pensando lá comigo, como é que aquele pessoal, que é esse lugar aqui, o CREM, como é que esse pessoal suporta, porque, né? Tem gente que a gente é pai, às vezes quase não suporta, né? Elas me ensinaram como era que cuidava dela, o que eu tinha que dar para ela. Então, foi assim, é assim que eu estou fazendo com ela. E com os outros também, que os outros também precisam, né? Um dia eu cheguei aqui no CREM, né, já estava bem embriagada até, né? Vim pegar os meninos, né? Aí cheguei aqui e encontrei uma pessoa muito maravilhosa, que eu nunca esqueço dela, né? Que é uma assistente social também, né? Aí ela me perguntou, né? Ela estava sentada aqui nesse refeitório, ela me perguntou o que eu estava fazendo com a minha vida, né? Porque eu era uma pessoa bonita, né? E esse dia ela chorou muito, né? Bom, eu fiquei olhando para ela, falar aquelas coisas, né? Tudo, né? Não dei muita importância, não. Né? Do jeito que eu estava também, não dei muita importância. Aí cheguei em casa e comecei a pensar no que ela tinha falado para mim, né? Aí comecei a buscar, assim, dentro dela o que ela falou para mim, porque já tinham me encaminhado, né, para várias entidades, só que aquilo não estava sendo bom para mim. Porque eu chegava lá, eu queria que eles falassem alguma coisa para mim, né? Só que chegava lá, eles procuravam saber coisa da minha família, como que era. Então ali eu não me sentia bem, sabe? Aí eu bebia, não estava... Aí nesse dia que eu cheguei aqui, ela perguntou para mim o que eu estava fazendo com a minha vida, né? Que eu era uma pessoa bonita, né? Aí aquilo eu procurei a ver por dentro, né, o significado do que ela estava falando para mim, né, e as lágrimas dela, tudo, né, aquilo me comoveu, né, de ver ela chorar, né, tudo. Aí eu comecei a pensar mais em mim também, né, comecei a pensar mais em mim, pronto, aí pensei, poxa vida, se todo mundo gosta de mim, né, se eu sou realmente o que ela fala, então por que eu estou fazendo isso, né, eu estou acabando com a minha vida, estou acabando com a vida dos meus filhos, né. Então, isso não é vida para mim, não é vida para os meus filhos, né? Então, eu tenho que procurar o melhor para eles, né? Aí, desde aí, isso já faz 5 anos, né? Não bebo mais, graças a Deus, né? E hoje eu tenho prazer na minha vida, né? Sou uma pessoa feliz, graças a Deus, né? Mesmo sendo uma doença grave, é possível prevenir e combater a desnutrição. Procure o posto de saúde mais próximo de sua casa ou um centro de recuperação nutricional. Na cidade de São Paulo, por exemplo, existe o CREM, Centro de Recuperação e Educação Nutricional. Estes serviços podem e devem ajudá-la. Apesar de toda a dificuldade, sempre existe alguém pronto a colaborar. E isso pode fazer a diferença para a saúde de seus filhos. O meu conselho hoje é para não desistir de nada. Principalmente com criança. A mãe, se tiver uma criança desnutrida ou com alguma enfermidade que for, não fique assim, nervosa, braba, sabe? Deixa para lá o neném, não vá atrás, corre atrás, batalha. A gravidez é o início de um mundo novo para a mãe e todos os que cercam o bebê. São nos primeiros 3 meses que acontecem os enjoos. Não se assuste se nesse período sentir sono durante o dia, dores de cabeça e dor na parte mais baixa da barriga, mudanças de humor, aumento da vontade de fazer xixi e às vezes até um pequeno sangramento. Isso é comum. Agora,
Se o sangramento for grande, procure um médico imediatamente. Quando a gente está grávida, existem alguns cuidados que a gente toma para facilitar a nossa vida. Então, do 3º ao 6º mês, mais ou menos, as pernas costumam inchar muito. Então, o ideal é que coloque-as para cima sempre que possível. Isso vai facilitar a circulação. Do 6º ao 9º mês, fica mais difícil para dormir. Então, o ideal é que se deite do lado esquerdo para facilitar a respiração. Você também pode fazer exercícios com uma toalha, uma bucha ou uma escova de dentes. Com a escova de dentes, você massageia desde a base da areola até o bico, forçando um pouquinho a região onde a base e o bico do seio se juntam, porque o bebê vai usar bastante essa região na hora da mamada. Uma dieta saudável com frutas e verduras é muito importante para uma boa gravidez. Evite ficar mais de 3 horas com o estômago vazio. Isso dói e não faz bem para o bebê. Fique atenta à alimentação, pois não é bom para o bebê que você fique muito magra, ou seja, ganhe menos de 9 quilos, ou muito gorda, ganhando mais de 12 quilos. E comer nas horas certas também, né? Tomar o café, né? Almoçar na hora certa, o jantar, né? Dormir também na hora certa, porque faz bem, né? Pra mim e pro bebê, né? E muitas vezes você pensa assim, hoje eu não vou tomar esse suco. Mas é importante, você não está tomando mais para você. É para a criança, que ele que vai tomar tudo que passar pela sua boca vai para a criança. Então é importante você saber o que você está colocando de alimento, né? Se tiverem grávida, não fume, não beba, né? Procura sempre fazer, né, o pré-natal direitinho, que isso é muito importante, né, numa gravidez, né? Se não tiver com quem conversar, procure uma pessoa de confiança, converse, né? Porque é muito bom, sabe, a pessoa ter com quem contar, com quem conversar, né? Não maltratar o ser que está dentro da gente, né? O pré-natal é importantíssimo. Lá eles ensinam também as vitaminas que você tem que tomar, ensinam que você tem que se alimentar bem, tem os horários certos de alimentação, as frutas que são importantes para você comer. Então, todo mundo diz que gravidez não é doença. Então, por que será que a gente precisa ir todo mês fazer pré-natal, né? O pré-natal, ele vai ajudar você a saber se teu nenê está crescendo bem e se você está saudável, se a sua saúde está legal. Na consulta de pré-natal, o médico ou a enfermeira vão medir sua pressão, vão pesar você, vão medir a altura da sua barriga para saber se o útero está crescendo direitinho e vão ouvir o coração do bebê, né? Todos esses sinais vão ajudar a saber se a gravidez vai caminhando bem, né? É importante também os exames que são feitos na gravidez, os exames de sangue, de fezes e de urina. Estes exames, eles ajudam a saber o tipo de sangue, a saber se você tem ou não anemia e se você tiver alguma infecção, poder tratar tudo isso. É importante também, depois do 5º mês da gravidez, você tomar a vacina contra o tétano, né? Essa vacina vai prevenir o mal de 7 dias ou o tétano umbilical. E guarda depois a tua carteirinha, porque ela é um documento, serve para sempre. E o ultrassom, será que a gente deve fazer ultrassom? O que a gente vê no ultrassom? O ultrassom, ele ajuda a saber também se o bebê está crescendo bem, a saber onde a placenta ficou colada no útero, né? Ver se o coração do bebê está batendo direitinho, está no local certo. E se o bebê estiver numa posição que facilite, dá para ver o sexo do bebê. Às vezes isso não é possível. Se no local onde você mora existir algum grupo de gestantes, também é legal que você participe, porque ali você vai ter informações sobre a gravidez, você vai tirar dúvidas que você tem da gravidez, da hora de ir para a maternidade, o que vai acontecer no parto, como que eu vou depois cuidar do meu bebê, o que eu vou ter que fazer para amamentar, para dar banho, né? E a hora de levar o bebê para vacinação e ir ao médico.
Só lembrando, nunca tome qualquer tipo de remédio sem receita médica, porque isso pode causar problemas ao bebê. Durante a gravidez, a mãe vai estabelecendo já uma relação de carinho, de afeto, de amor com o bebê. E acariciando a barriga, massageando a barriga. É a mesma coisa que massagear e acariciar o seu bebê. Nesse momento, você pode conversar com ele em pensamento, você pode, de fato, estar conversando com ele, cantar para ele. E o bebê capta essa sensação agradável que você sente nesse momento e ele se sente também confortável, responde a isso. Então, esse vínculo já se estabelece na gravidez. O bebê também ouve já na nossa barriga, muito cedo. Então, por volta do 6º mês, o bebê, 7º mês, o bebê já ouve os sons do ambiente. Ouve a sua voz, a voz do pai, dos irmãos, de tudo que estiver no ambiente. Por volta do 8º, 9º mês, o bebê ele engorda e cresce bastante. É um tempo onde ele fica muito sapeca, se mexe muito, também porque ele já está maior, ocupa todo o espaço do útero, da barriga, né? É um tempo onde ele também vai se preparando para o parto. O parto deve acontecer no 9º mês, mas não é uma coisa fixa, rígida. Cada bebê vai ter o seu tempo. Então, o parto pode antecipar em 2 semanas ou atrasar em até 2 semanas. Mas fique atenta. Se você sentir algum tipo de dor que vem de 10 em 10 minutos e que dura mais de 1 minuto, se tiver perda de líquido ou sangramento, procure um hospital imediatamente. Porque devido a muitas crianças que eu não tinha aquele tempo todo de dar o mamar para ele, né? A vida é muito corrida. Quer dizer, eu cuidava da casa e deixava ele de lado. Então foi por isso que ele ficou desnutrido. O leite materno é o melhor e o único alimento que o bebê precisa nos primeiros 6 meses de vida. Nesse período, é a melhor maneira de evitar a desnutrição. Então agora que se eu tenho alguma coisa para fazer de casa, eu deixo de fazer para cuidar dele, né? É uma grande experiência que eu aprendi aqui, né? O mais importante é a vida do meu filho, né? Não o serviço. E sempre que o neném pede, a gente pode estar fazendo o que for, tem que parar para dar um mamar. De 1 em 1 hora, se ele quiser, de 2 em 2 horas, quando ele quiser. Porque é o único alimento dele, então tem que dar. Agora à noite, ele amamenta 9 horas da noite, e ele vai acordar só às 5 da manhã, que ele vai amamentar de novo. Ele dorme muito bem. Então, não adianta ele querer esperar dar 3 horas. Se a criança quer antes, o peito tem que dar o peito antes para a criança. Para amamentar é muito fácil. Basta levantar a mama e apontar o bico para a boca do bebê, que deve abocanhar toda a área escura do seu peito. Não se preocupe se no começo você tiver pouco leite, porque quanto mais o bebê mamar, mais leite você irá produzir. Secar ele não secou, ele diminuiu um pouco, logo no começo que eu vim pra cá, né? Aí depois eu comecei a amamentar ele do jeito que ela explicou, aí começou o leite voltar, né? Aumentar, né? Algumas pessoas, olhando o leite do peito, podem achar que ele é ralo e fraco. Mas isso é um erro, porque até hoje nenhuma indústria conseguiu fazer o que a natureza dá de presente para a mãe que amamenta. O leite materno protege contra as doenças melhor do que qualquer remédio. Evita diarreias, tosses, dor de garganta, catarro e chiado. Além disso, mamar desenvolve os músculos da boca e fortifica os ossos do bebê. O leite do peito, além de matar a fome, mata também a sede e acalma o nenê. E o leite materno ele é bem mais saudável e deixa a criança tranquila, porque a criança, enquanto amamenta, está juntinho com a mãe. Isso acalma. Criança que mama peito não precisa chá, nem água, não precisa de nada, que só o peito mesmo, que é o alimento, mata a sede. Então, só o peito mesmo. Amamentar também é bom para que o seu corpo volte ao normal depois do parto. Caso o leite fique empedrado, o melhor é massagear o peito para tirá-lo. A massagem precisa ser feita depois de uma compressa de água morna ou durante um banho quente. Se o bico do peito tiver rachaduras, passe seu próprio leite. Se você precisar sair, é fácil tirar o leite do peito
e pedir a alguém que dê o leite ao bebê, com um copinho ou colher. O leite do peito pode ser guardado na geladeira por 24 horas em um frasco de vidro fechado que deve ser lavado e fervido. Depois da mamada, é bom limpar a boca do bebê com uma fralda umedecida em água tratada, filtrada ou fervida. Vale lembrar também que o bebê deve ser examinado pelo médico todo mês. Dar mamar no peito é importante, no máximo até 6 meses, né? E depois pra frente a pessoa pode continuar dando de mamar, mas que complementa com outros alimentos, né? Que o organismo já pede, né? Depois dos 6 meses, é a hora de começar a dar sucos e papas, além do leite materno. Se depois dos 6 meses a criança não receber outros alimentos além do leite da mãe, ela pode ficar desnutrida. Eu mesma fui criada sem os carinhos dos meus pais, porque minha mãe sempre foi para a roça, deixava a gente sozinha. Então eu não quero criar meus filhos igual eu fui criada. Eu quero dar um rumo diferente para eles e quero que eles também tenham um rumo diferente do meu. Desde a barriga, o bebê é alguém que precisa de amor, atenção e cuidados. Ele é uma pessoa que deseja ser amada e acolhida, como todos nós. Para a criança, tudo pode ser brincadeira e ajuda no seu desenvolvimento. Brinque de coisas simples, como carinho na barriga na hora da troca de fralda, sorrisos e beijos nos pés. Qualquer que seja a idade do seu filho, diga e mostre sempre o quanto o ama. Como que a gente reconhece um choro de um bebê? Parece difícil, né? A criança chora por vários motivos, porque ela está desconfortável, ou ela chora porque ela está com fome, está com sede, ela quer um colinho, né, da mãe, ela também chora porque ela quer estar próxima da mãe, né? Como entender esse choro da criança? A questão do movimento, da expressão física, nos remete a pensar alguma coisa a respeito de como esse choro se manifesta. Se uma criança tem uma cólica, geralmente ela grita muito forte, ela bate os pezinhos, ela bate as mãos. Então, isso, para nós, é a cólica que está. Então, a gente vai agir em relação àquele movimento da criança, vai fazer uma massagem, vai dar um colinho, vai pôr ela de bruços. E assim também a gente vai ajudando a criança a aprender a se manifestar, né? Outro momento importante para a criança são os momentos, por exemplo, do banho, da alimentação, né? Por que a gente brinca com a criança no banho, né? A Mônica podia falar um pouquinho. O banho, a alimentação, é extremamente importante. A gente está estimulando a criança assim, desde muito nova mesmo, desde os primeiros banhos, né? Não precisa ser um banho sofisticado para a gente estimular o nosso filho, né? Ou a nossa criança, é tudo muito simples. O importante é a gente estar junto com ele naquele momento, mas de uma forma assim, bem prazerosa, tanto para ele quanto para a criança. O tocar a criança é muito importante. Eu posso estar verbalizando para ela as minhas ações, o que eu estou fazendo, como vamos tirar a roupa agora, né? Nesse momento que eu vou tirando a roupa da criança, eu vou brincando com a criança, eu coloco a criança na água, né? Deixo ela brincar com a água, deixo ela ficar relaxada, sabe? Brinco também junto com a criança. Se tiver brinquedo, a gente traz brinquedo para esse momento. Se não tem, não importa, a gente usa as nossas mãos, nossos gestos para brincar, sempre com um sorriso no rosto, né? Para que a criança fique bem, que seja um momento bom para ela. E a gente vai verbalizando para ela, olha, vamos lavar o braço, vamos lavar as mãos, vamos lavar o rosto, né? A questão da higiene bucal desde criança, né? A gente pega uma fraldinha, põe no dedo, vai limpando a gengiva da criança, né? Isso já é formação de hábito desde muito pequeno. Então, e não só no banho, mas no momento da troca, a gente trocar a criança com amor, com carinho, né? Tocando nela mesmo, não só pegar uma fralda, trocar, sabe? Fazendo os momentos que a gente tem com a criança ser momentos bons de toque, mas significativo tanto para a criança quanto para a mãe.
para vincular cada vez mais esses dois seres, né, mãe e criança ou educador e criança. E pensando também na hora da alimentação, né, o quanto que a gente pode estar estimulando a criança na hora da alimentação e formando bons hábitos nessa criança, né? A gente pode estar sentando junto com essa criança, nomeando para eles o que ele está comendo, se tem arroz, vamos comer arroz, porque o arroz é bom para isso, bom para aquilo, para a gente crescer, ficar forte. Vamos comer o feijão, a salada, dizendo a importância de cada alimento, né? Mesmo que a gente não conheça o que a salada tem de vitamina, né? Mas, enfim, nomear para ele, mostrar o quanto é importante a gente se alimentar bem, estar sempre junto com a criança. E dessa forma a gente vai estar estimulando a criança muito para que mais tarde ela consiga se desenvolver muito bem, né? Porque faz parte da rotina dela essa estimulação. Então as coisas ficam muito mais simples para ela. A criança percebe tudo, mesmo que pareça não entender. Os olhares e as palavras são para ela formas de conhecimento. É através das pessoas que estão ao seu redor que a criança vai entender o mundo e sentir-se bem-vinda e feliz. Para que a criança se desenvolva bem, além de estímulo e amor, é preciso cuidar da sua alimentação. É importante que ela tenha horários para as refeições, para aproveitar os alimentos e crescer. Assim, umas 7h30 eu acordo ela, aí dou um copo de leite, a metade de um pão para ela come. Aí às 11 horas, às 10 horas, aí eu dou um copo de suco para ela. Às vezes ela não quer, mas eu insisto, aí ela termina tomando o suco. Aí lá para 11h30, aí eu dou o almoço para ela. Ponho umas 3 colherzinhas de arroz, assim, uma colher de feijão e põe a carne para ela e põe a salada dela, ou legumes, ou verdura. Aí ela fica sem querer, não quer, aí eu sento com ela, aí eu falo, filha, você tem que comer, porque você tá lá no crente, porque você não comia. Aí eu conto história para ela e falo que criança que não come fica fraca. E aí ela fica também brincando, comendo e brincando, aí ela termina comendo a comida. Aí ela dorme um pouco, assim, umas 2 horas ela vai dormir, quando ela acorda 3 horas, aí eu dou um copo, ou dou uma laranja para ela, ou então eu dou outro copo de leite para ela. E assim eu vou fazendo. Na janta, aí eu dou mesmo, ofereço comida para ela. Aí ela disse não quer. Se tem sopa, eu faço sopa, eu dou sopa para ela toma. Você dá um beijo na minha mão. E antes dela dormir, eu dou um copo de leite para ela. Põe ela para escovar o dente e põe ela para dormir. Eu gostaria que elas fizessem assim, sabe? Elas dessem, né, amamentassem até os 6 meses, né? Que é o necessário para a criança, faz bem. E a partir de então começar novos alimentos, porque o organismo da criança precisa de outro tipo de alimentação, né? Fora o peito. E para não ter o problema de nutrição, porque eu passei por isso e eu sei que é muito ruim. Aos 6 meses, a criança precisa começar a receber outros alimentos, além do leite da mãe. É bom que ela experimente aos poucos, um alimento de cada vez, para descobrir se tem alergia a algum deles. Primeiro, você pode oferecer suco de frutas ou fruta amassada de manhã e à tarde. É melhor experimentar uma fruta de cada vez, durante 3 dias seguidos, para ver se a criança não tem dor de barriga ou alergia. Em caso de alergia, procure o serviço de saúde. Para se acostumar com as frutas, o bebê precisa de algumas semanas, até conhecer os diferentes tipos e sabores. Depois disso, pode ser dada a papa salgada na hora do almoço. A papa deve ter pouco sal e ser bem consistente. No começo, como está acostumada ao sabor das frutas, a criança pode estranhar, mas o importante é não desistir. Os alimentos precisam ser cozidos na água, sem tempero e depois bem amassados com o garfo. Os alimentos amassados são mais nutritivos e saudáveis do que os batidos no liquidificador. Ao perceber que a criança já aceitou bem um alimento, você pode misturá-lo com outro,
Por exemplo, seu bebê já experimentou a cenoura. Então, você pode misturar a cenoura com a batata ou com a mandioquinha. Quando a criança já estiver acostumada com a papa salgada, pode começar a comer algum tipo de carne na papa. A carne deve ser bem desfiada. No caso de ovo, você pode oferecer só a gema, bem cozida. A papa do jantar só começa a ser dada depois que a criança estiver comendo a do almoço há 1 mês. O melhor é que a criança tenha refeições com os seguintes tipos de alimentos. Um tipo de carne, boi, frango ou peixe, ou ovo. Mais um tipo de cereal, arroz, aveia, macarrão ou batata, que pode ser substituída por inhame, aipim ou mandioquinha. Mais 1 a 2 tipos de verduras ou legumes, escarola, couve, espinafre, repolho, cenoura, abóbora, abobrinha, chuchu. E o tempero, cebola, óleo e pouco sal. Com 1 ano, a criança já pode comer a comida que toda a família come, mas tudo deve estar muito bem picado e não muito quente. Às vezes, a fome da criança diminui entre os 2 e 6 anos de idade. E dar alimentos diferentes e coloridos pode ajudá-la a melhorar o apetite. Deixar que a criança ajude a preparar a refeição, pegando ingredientes, arrumando a mesa, também é uma boa ideia. Oferecer vários tipos de alimento também, né? Porque geralmente a gente não gosta de uma coisa e a gente também não oferece para a criança, né? Isso é um outro dado importante. Outra coisa importante é nunca fazer uma negociação. Você come isso que eu te dou isso. Isso não é correto. Complementando, ou mesmo tá ameaçando a criança, olha, se você não comer, você não vai ganhar isso, você não vai assistir televisão, não vai fazer isso, não vai brincar. Não é legal ameaçar a criança, né? O legal é a gente também entender que é novo para ela aquele alimento ou aquela situação e, né? E aos poucos a gente vai oferecendo, mostrando para ela e vai deixar de ser novo, ela vai experimentar. A gente tem que aprender a ensinar as crianças a experimentar, que é uma coisa que acho que a gente não faz muito, né? A criança gosta de comer com toda a família num local calmo. A companhia é sempre muito importante para o crescimento. Para acompanhar o desenvolvimento de seu filho, é importante levá-lo ao serviço de saúde. Nos postos, você recebe um cartão, onde um profissional escreve sobre a criança. Se ela ficou doente ou não, se cresceu, emagreceu, engordou e se está com as vacinas em dia. Neste cartão, existem gráficos para ver se a criança está crescendo bem, com saúde para a sua idade. Os gráficos de peso e altura têm 2 linhas que mostram qual é o caminho da saúde para o crescimento. O peso da criança precisa andar dentro dessas 2 linhas. Alguns gráficos têm uma faixa sombreada, que é um sinal de grande perigo, mostrando que a criança está precisando de maiores cuidados para não ficar desnutrida. Se o peso da criança estiver abaixo do caminho da saúde, dizemos que ela está com desnutrição. Apesar de ser muito importante, nem sempre a altura da criança é medida. Algumas vezes, mesmo sendo medida, a mãe não fica sabendo. Por isso, é bom que você pergunte sobre a altura do seu filho. O gráfico de altura parece com o de peso. Nele, a criança também precisa andar dentro ou acima do caminho da saúde. Olha, a gente não tinha água encanada, a gente tinha que pegar água numa mina, né, que tinha perto da casa da gente uns 5 quarteirões, né? Então a gente colocava nesses carrinhos de supermercado, galões, né? Esses carrinhos de supermercado, então a gente ia buscar embaixo para trazer para casa, para lavar louça, fazer comida, né? Se é água da mina, né, a gente tem que procurar ferver, né? A água, colocar cloro, né, também, né? Porque às vezes tem aqueles bichinhos, né? A gente fazia tudo isso porque era o único jeito, né? Porque água de mina não é assim. Ao mesmo tempo que você vê ali que é uma água limpinha, ela não está totalmente limpa, né?
Você vê que está sempre ali, tem muita criança que lava brinquedo, né? Muita gente lavava roupa ali perto, né? Fazia até necessidades perto também. Então a água não estava totalmente limpa, então a gente tinha que ter esses cuidados em casa também. E se é encanada também, tem que lavar sempre a caixa d'água também, né? Colocar cloro também, né? Deixar sempre a caixa d'água também tampada, né? Porque agora com esses mosquitos da dengue que tá, né? Então tem que deixar sempre muito bem limpinho. O cloro eu costumava comprar ou então pegava no posto de saúde. Para evitar as doenças causadas pelos bichinhos, é importante lavar bem as mãos antes de cozinhar e de comer e lavar bem as frutas e verduras em água corrente. Depois de lavadas, as frutas e verduras devem ficar de molho em uma bacia com água e hipoclorito de sódio, que é dado no posto de saúde. Como os alimentos crus podem ter bichinhos, não se deve usar as mesmas facas, garfos, colheres ou tábuas para mexer ou cortar alimentos crus e cozidos. Para ter saúde, também é preciso cozinhar bem os alimentos e nunca comer ovos crus. Se você não tem geladeira em casa, cozinhe apenas o necessário para comer naquela hora, porque o que sobra estraga fácil. Antes de comprar alimentos enlatados, veja ou peça para alguém ler o prazo de validade. Se a lata estiver enferrujada, estufada, amassada ou vazando, não compre. Isso significa que o alimento não está bom. E nunca reaproveite a lata. Jogue-a no lixo. Elaine, você trouxe a carteirinha de vacinação dele? Trouxe. Deixa eu dar uma olhadinha. Até de gripe você chegou a dar, né? O ano passado, né? Tomou de gripe, de pneumonia. Tá certo. Parabéns, viu, Elaine? Tá super em dia a carteirinha dele, tá? É muito importante vacinar a criança para que ela não pegue doenças perigosas. A vacina é um líquido que o médico dá para a criança, onde estão alguns organismos que trabalham como soldadinhos, defendendo as crianças das doenças. Vacine seu filho na data certa e sempre leve-o ao posto de saúde nas campanhas. Muito bem, Giovana. Parabéns. Você sabe por que você está lavando as mãos? Por causa do bichinho, isso mesmo. Depois que a gente faz xixi, a gente faz cocô. Exatamente, o bichinho vai pra barriga. A gente tem que lavar a mão, depois de fazer xixi e cocô, para o bichinho não ir pra barriga e não causar verminose, que é uma doença muito chata que dá diarreia, pode dar dorzinha na barriga, pode dar falta de apetite, não querer comer, tá bom? E ainda não vai deixar vocês crescerem. A mamadeira prejudica o crescimento dos dentes e a fala da criança. Por isso é melhor usar copinhos ou colher. O leite que restou de cada mamada precisa ser jogado fora, porque nele podem crescer bichinhos. Se por acaso você usar mamadeira, é importante lavar uma parte de cada vez e depois colocar em água fervente. O bico da mamadeira deve ser de borracha dura e com um furinho bem pequeno na parte de cima e não na ponta. Furos grandes, mel ou açúcar na mamadeira fazem mal aos dentes e à saúde da criança. O cuidado com a boca, dentes e gengiva é fundamental para a saúde da criança. Para isso, é preciso escovar bem os dentes, diminuir o consumo de doces e refrigerantes e ir ao dentista. A atenção com a saúde da boca da criança começa quando ela ainda é um bebê. Depois da mamada, a boca do bebê deve ser limpa com uma fralda umedecida em água, filtrada ou fervida. Quando nascerem os primeiros dentes, uma escova pequena e macia pode substituir a fralda. A pasta de dentes só vai ser usada depois que todos os dentes já tiverem nascido, mas em pouca quantidade. Para que a criança não engula a pasta, é preciso ensiná-la a cuspir. As escovas de dentes devem ser trocadas pelo menos a cada 3 meses. É muito bom escovar os dentes junto com seu filho, porque a companhia é sempre a melhor maneira de educar.
A alegria em alguns rostos mostra que é possível mudar as situações mais difíceis. Quando se encontram pessoas que se interessam por nós e querem ajudar, a vida fica diferente e o mundo, aos poucos, fica muito mais bonito.